Então, o objetivo geral, aqui as bibliografias recomendadas, né, como nós já falamos. Eu sei que o Pitágoras está se organizando, está tudo lá modificado, tudo dentro das normas e orientações para a segurança, né, para o retorno físico. E pode ser que em breve eles comecem a liberar também biblioteca em horários específicos para poder fazer retirada, para poder fazer devolução dos livros da biblioteca física. Mas lembrando também que nós temos a biblioteca virtual com um volume bem extenso de títulos, né? Então, que também vai atender durante esse período que vocês não puderem ou não tiverem condições de ir à biblioteca física para poder retirar os livros, tá? Aqui são orientações sobre o uso de laboratório, porque algumas aulas dessa disciplina, umas 4, 5 aulas dessa disciplina, são aulas práticas. Como, a princípio, a gente não tem uma previsão, né, do retorno para os laboratórios, parece que existe já uma orientação do MEC sobre liberação, sobre o formato dessas aulas práticas, como a gente vai poder fazer isso. Então, pode ser que a gente vai ter, na verdade, uma disciplina mista, vai ser a parte teórica, às vezes aqui, né, remoto, e assim que eles liberarem lá, eu acredito que vai acontecer agora, nesse semestre, o retorno aos poucos, com grupos menores, para as aulas práticas. Então, eles estão produzindo protocolos para isso, tá, Croton? E aí nós vamos retornar e eu converso um pouquinho com você sobre essas orientações de uso do laboratório. Na véspera, para poder ficar mais fresco, tá? Então, aqui são as normas de laboratório, que quando a gente for iniciar as aulas práticas, eu converso com você sobre isso. E aqui é só uma mensagenzinha, né? Para início de semestre, para que a gente faça a diferença, para que a gente seja, busque, né, os nossos sonhos, nosso ideal, e supere essas dificuldades. Essa questão da pandemia, eu sei que tirou todo mundo do eixo. Foi todo mundo, todos nós estamos tendo que nos readaptar. Então, o que eu quero trazer para vocês é uma mensagem sobre isso. E aí, eu trouxe esse vídeo do Leandro Carnal para discutir com vocês um pouquinho a respeito, para a gente refletir antes de iniciar a nossa aula de hoje. Então, eu vou reproduzir o vídeo. Ele traz uma mensagem bem interessante que vem ao encontro do momento que nós estamos vivendo também. O computador está dando uma travadinha, só paciência. Vamos lá. Grandes autores neurocientistas como o professor Antônio Damasio, português, Suzana Herculano Holtz, brasileira, eles foram indicando que os neurônios, quando produzem um hábito, como, por exemplo, acordar, só um minutinho, gente. ao inverno, a fogão a lenha e ao gosto do inverno. Grandes autores neurocientistas como o professor Antônio Damasio, português, Suzana Herculano Holtz, brasileira, eles foram indicando que os neurônios, quando produzem um hábito, como, por exemplo, acordar às 4 da manhã, ou comer algo, ou dizer uma saudação ritual, não apenas um neurônio encosta no outro com impulso elétrico, como sabemos, mas cria uma ligação biológica. Dessa forma, o neurônio acaba ficando ligado ao outro através do hábito, e toda vez que eu repito aquele hábito, é muito bom para o meu corpo. Ele vai gastar menos energia. A vida tomada de hábitos, a vida tomada de repetições sistemáticas, é uma vida profundamente econômica de energia. Ora, por que eu, Leandro, gosto de pinhão? Pinhão não tem gosto de nada, tem gosto do sal que eu coloco na água. Porque eu, Leandro, na infância comia pinhão, e pinhão associo ao inverno, a fogão a lenha e ao gosto do inverno e da infância.
Por que que eu gosto das músicas da minha infância, a parte da minha formação em música clássica? Por que que eu gosto de Legião Urbana? Porque eu considero Legião Urbana melhor que Wesley Safadão. Eu, Leandro. Mas lembro que meu pai considerava Lupicínio Rodrigues superior a Renato Russo. E provavelmente meu avô consideraria Zequinha de Abreu ou Chiquinha Gonzaga superiores a Lupicínio. Porque nós gostamos daquilo que nos remete à zona de segurança. Nós gostamos daquilo que nos remete ao que o neurônio já fez. É profundamente confortante para o corpo o hábito. Quem acorda sempre na mesma hora, quem deita sempre na mesma hora, quem come sempre na mesma hora, quem come mais ou menos as mesmas coisas, quem faz mais ou menos as mesmas coisas, produz sobre o corpo e sobre o cérebro um efeito bastante profundo de método, de ordem. E o neurônio gosta disso, e nós nos inserimos nessa ordem. Ora, essa ordem não é boa nem ruim, apenas ela é uma ordem. E ela é absolutamente biológica e produz a zona de conforto. Por um lado, a zona de conforto me acalma. Por outro lado, a zona de conforto não exige de mim o melhor que eu possa dar. Por um lado, a repetição sistemática me tranquiliza, mas com ela eu não produzo mais do que eu possa produzir. Apenas a crise, a inconstância, apenas o problema é que faz com que eu acabe produzindo mais. Qualquer médico pode ser excelente profissional se atender uma paciente num ambiente muito luxuoso, sem problemas graves. É preciso ser um grande médico para atender num pronto-socorro de uma grande cidade, numa madrugada de festas. Qualquer professor dá aula para 5 pessoas numa sala com ar-condicionado. É preciso ser um grande mestre para ter um 6º ano, numa tarde de novembro, depois de um feriado, antes da aula de educação física ou depois da aula de educação física. Quem é capaz de dar aula para 45 pessoas e ainda amar essas crianças, é um gesto épico de dedicação. Exatamente a crise, é a crise que revela as pessoas, a crise que transforma as pessoas, a crise que me tira da zona de conforto, é a crise que faz com que eu saia de uma região repetitiva. O conselho da minha avó, já citada, era para ficar na zona de conforto. Ela dizia às mulheres da família: seu marido ronca, não separe, o próximo pode bater. Fique com esse, né? Não era só o zelo católico pela fidelidade do sacramento, mas uma observação prática de vida, né? E seu chefe é ruim, seu superior é ruim, é um ruim conhecido, o outro pode ser pior. Vocês não gostavam de Dilma? Veio Temer. E o ano que vem tem eleição. Então fica essa questão do ousar e do repetir. É claro que a perspectiva, o afastamento para eu ter uma distância em relação às coisas, ela é fundamental. Mas saibam, tudo aquilo que me tranquiliza, tudo aquilo que me leva para a minha região de conforto, me afasta do sucesso. O sucesso eu não estou entendendo aqui como ganhar dinheiro, pode ser. Sucesso eu estou entendendo o intelectual, sucesso eu estou entendendo o empreendedor, sucesso eu estou entendendo a dona de casa, sucesso eu estou entendendo o religioso que tem objetivos e quer atingir o seu sucesso, perfeição da alma, acúmulo de dinheiro, cuidados com a família, seja o que for. Tudo aquilo que me tranquiliza me afasta do sucesso. Tudo aquilo que me deixa bem me afasta do bem e do desafio. O custo de tudo é o esforço. Não o esforço de um dia, não o esforço de fazer uma vez, o esforço diário, cotidiano, o esforço repetitivo. Esse é o custo e essa é a questão importante. Eu vou usar uma metáfora importante. Esforço é banho. Tomou hoje? Ótimo, parabéns. Amanhã, de novo.
Não vale dizer, eu venho me esforçando há 10 anos, agora eu vou para a FED imediatamente. Esforço é banho diário, às vezes 2. Às vezes 2. Fez o esforço hoje? Ótimo. Tem que continuar no outro dia. Esforço é diário. Não existe dieta de uma semana. Começando por esse campo. Se você fizer uma dieta de uma semana, vai descobrir que o peso que você perdeu é vingativo. Ele volta acompanhado. Ele volta com amigos. Você quer, se é importante para você, isso não é definido eticamente, é só uma questão de vontade. Você quer emagrecer, é um projeto de reeducação alimentar para toda a vida. Quer guardar dinheiro, não é que no mês de dezembro eu vou guardar dinheiro, é um péssimo mês para guardar dinheiro. Não é que no ano que vem eu vou guardar dinheiro, tem que ser hoje. A todo instante, esforço é banho, é diário, é repetitivo. As pessoas chamam isso por uma palavra não tão recente em português, mas muito usada agora: resiliência. A capacidade de enfrentar pequenas crises. As plataformas marítimas não caem por causa de tsunamis, elas caem por causa das marolas diárias. Bom, Muito bom. eu sou suspeita para falar. Eu gosto muito. Perfeito, Cris. Eu gosto muito do Leandro Carnal. Alguém quer fazer algum comentário do vídeo que a gente acabou de assistir? Vamos pensar num clássico do cinema, Cidadão Kane, Desculpa, gente. no qual Orson Welles filma, muito jovem ainda, um milionário da Eu imprensa. sequência aqui, peraí. Alguém quer fazer algum comentário lá do vídeo? Eu acho muito interessante essa forma dele falar, porque a gente, né, enquanto... sei lá, eu acho que vocês são muito jovens ainda, não tem nem ideia do que a gente já passou, né? Mas essa questão da zona de conforto, ela realmente, ela não nos mostra quem nós somos, né? Quando você vai para uma situação de dificuldade, uma mudança de casa, né? Então, as circunstâncias em que a pessoa mudou, né? Isso aí altera tudo. Você tem que se deparar com novos vizinhos, nova situação de transporte, de trabalho, de tudo. Então, é muito complicado mesmo, mas é uma forma, é uma coisa que nos ajuda muito, né? Assim, a nos tornar melhores ou piores. Vai depender da visão que a gente tem daquele acontecimento, né? Eu gosto muito do Leandro Carnal e tem uma outra pessoa também que eu gosto muito, que é a Monja Coen, né? Também no Excelente, então, Monja. é muito, muito interessante. Mas eu acho Também. que é isso, são mudanças, né? Transformações, que a gente se transforma. A gente não pode falar, eu sou assim, né? A gente está assim, né? Porque a cada minuto a gente é diferente. Então, acho que é isso aí. Muito bem, Fátima. Como sempre, excelentes colocações a da Fátima. Ela extraiu a questão do vídeo ali, que a essência, né, que é a questão da zona de conforto. Sair da zona de conforto gera medo, que é isso que a Fátima falou, né? As novidades, a mudança gera um receio, um medo na gente, que é o que a pandemia veio fazendo, né? Ela trouxe um medo muito grande de todas essas mudanças, tá todo mundo tendo que readaptar, modificar a rotina. Essa pandemia arrancou da gente, de todos nós, a nossa rotina, né? Nos colocou em casa, nos prendeu em casa, mudou o jeito de interagir com a família, mudou o jeito de comunicar com os alunos, de ter aula. Então, foi uma mudança muito grande, nos tirou da zona de conforto. E aí, isso foi bom? Isso foi ruim? É o que a Fátima está falando, vai dependendo do nosso ponto de vista e de como a gente vai agir dentro disso. O que o Leandro traz ali em 2017, onde não havia nem, né, perspectiva de pandemia, de que tudo isso aconteceria, é exatamente isso, de falar para não deixar cair na rotina, de ficar ali na zona de conforto. Por quê?
O nosso organismo, a tendência dele é querer ficar na zona de conforto. Isso é bom para o nosso organismo. Por quê? Você tem que gastar menos energia. Você vai ter que despender menos energia. Os seus neurônios, eles já vão ter ali as conexões e a informação do que deve ser feito na sua rotina. E mudar a rotina implica em fazer novas conexões neurológicas. Então, vai ter que haver uma comunicação, informação, alterações, modificações de comunicação no seu organismo. Isso tudo gera um desconforto, você gera um cansaço, né? Então, é essa questão. Mas isso é bom para o seu organismo. Gera tudo isso, mas isso é bom, inclusive até para o nosso envelhecimento, né? A questão de estar sempre mudando, sempre renovando, isso pode evitar doenças degenerativas, né? Pode reduzir a chance de desenvolver algum tipo de doença degenerativa. E a gente não pode ter medo de mudar. Eu sou uma pessoa do interior, eu nasci em Diamantina, né? Sempre estudei em escola pública, sou filha do meio de 3 filhos, de uma família com 3 filhos, de uma família pobre, a gente tinha uma condição muito precária. E aí eu fui buscar estudar. Então, eu estudei sempre em escolas públicas, escola municipal, e eu tinha que fazer uma faculdade federal, porque minha mãe não tinha como pagar a faculdade particular para mim. Naquela época era muito precário. Para vocês terem uma ideia, a gente deixava de ir em casamentos de pessoas da família porque a gente não tinha como se vestir. E a questão de roupa também, há um tempo atrás, era muito cara, era muito difícil, sapato, roupa, você vestir uma família era muito difícil. Tanto que eu entrei para a faculdade, eu sou de Diamantina, uma cidade muito fria. Eu entrei para a faculdade tendo um único moletom, uma única blusa de frio para ir para a escola, né, para a faculdade, para a universidade. E para vocês verem o tanto que era constrangedor, tinha um moletom que era laranja do Piu Piu. Imagine só o tanto que isso era marcante. O moletom era laranja com um pipiu enorme desenhado. Não sei se é da época de vocês aquele desenho Piu-Piu e Frajola. Então era o Piu-Piu do desenho Piu-Piu e Frajola. Então, aos 20, né, anos, eu comecei a ir para a faculdade com esse único moletom. E eu ia todos os dias com o mesmo, pois é uma cidade fria, eu não tinha, minha mãe não tinha condições de comprar roupa de frio para mim. Então, para eu estudar também, enfim, a questão de livros, né? Tinha que ser os livros da biblioteca, porque minha mãe mal tinha dinheiro para tirar xerox. Foi com muita dificuldade. E aí eu poderia ter terminado a faculdade, ficado ali em Diamantina, vou abrir um consultório aqui, vou trabalhar aqui. Poderia, né? Já tinha formado, vou ficar agora aqui na zona de conforto, vou continuar em Diamantina, cidade do interior. Mas não. Eu quis sair da minha zona de conforto ali, eu quis dar sequência. Então, fui para outra cidade que eu nunca tinha ido na minha vida. Eu fui morar em Lavras, fui lá com a cara e com a coragem fazer o teste para o mestrado, né, na Federal de Lavras. E cheguei lá, assim, sem conhecer ninguém. Fui procurar a República depois que eu fui aprovada no processo seletivo para morar com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida e eu nunca tinha passado pela experiência de morar com outras pessoas que não fosse do meu convívio. Então, até então, eu tinha ficado lá no seio da minha família, né, o tempo inteiro, porque eu tive a oportunidade de fazer faculdade morando na casa dos meus pais. E eu passei por muito perrengue, foi muito tapa na cara no mestrado. Eu passei por dificuldades, em adaptar a morar em república com outras meninas, outras pessoas. Foi muito difícil. Eu passei por dificuldade financeira, porque eu tinha que viver com a minha bolsa de mestrado. Minha mãe não podia mandar nenhum real para mim. Então eu tinha que contar moedinhas. Eu vivia muito restrito com o dinheiro. Era a conta para pagar o aluguel, para pagar o ônibus, para pagar as refeições. E fora as dificuldades, assim, de um mestrado, que foi uma coisa que eu apanhei muito
porque é muito difícil, e eu estava num local que eu não conhecia ninguém, que eu não tinha nenhum amigo íntimo, não tinha nenhuma pessoa próxima. O meu mestrado foi muito difícil, foi muito extenso. Então, assim, a minha orientadora não tinha muito, não me dava muito apoio, não tinha verbas, não tinha dinheiro para eu fazer a minha pesquisa. E foi aí que eu fui crescendo, porque eu comecei a fazer parceria com todos os departamentos da Universidade de Lavras, que é uma verdadeira cidade. Então, eu trabalhei no departamento de sementes, eu trabalhei no departamento de microscopia, eu trabalhei no departamento de laticínios, eu pedi ajuda para todo mundo. Eu fui fazer parte do meu mestrado em Viçosa, eu fui para lá fazer análises, que eu fiz contato com o pessoal, eu fui fazer uma parte em Ouro Preto, então eu recebi muito material, eu ganhei um material de um professor da Unicamp, porque eu ia comunicando, pedindo tudo para todo mundo, porque eu não tinha verba para o meu trabalho. E isso me tornou uma pessoa muito mais forte, muito maior, com uma rede, né, de profissionais, um network enorme. Eu fui conhecendo todo mundo, fui interagindo com todos. Eu cheguei a fazer um evento dentro da UFLA com uma farmácia, para a farmácia me doar vários kits que eu precisava para poder fazer teste nos meus ratinhos. Então, assim, para uma empresa fazer merchan dentro da UFLA, na época, essa empresa teria que pagar R$ 2.000. Eu consegui colocar a Drogasil dentro da UFLA, sem pagar nenhum centavo. Porque eu escrevi uma carta para a reitoria, explicando, fazendo o levantamento de tudo que eles iam fazer de doação em pró à minha pesquisa, dos kits de análise de glicose, dos aparelhos, dos glicosímetros que eles iriam doar e queriam ficar no laboratório da UFLA, né, do Departamento de Ciência dos Alimentos. Fiz parceria com o departamento de veterinária para eu poder usar o laboratório deles, para poder usar, fazer meus testes em vivo. Então, gente, eu me tornei outra pessoa. E assim, eu passei por muito perrengue, minha mãe não tem nem ideia das situações que eu passei na minha vida, porque eu não ligava para casa, porque senão eu ia acabar desistindo de tudo. Então, eu ia para casa, desesperava, chorava, ficava angustiada, mas no outro dia as possibilidades iam surgindo, as coisas iam se resolvendo, iam se abrindo. Então, o que eu quero dizer é, não deixe que essa pandemia afete o sonho de vocês, né? Não deixe que essa situação esmoreça, né? Faça vocês desistir dos seus sonhos. E hoje, graças a Deus, minha mãe tem o maior... Desculpa, gente. É difícil lembrar a situação que eu vivi. Mas hoje, minha mãe tem o maior orgulho, né, dos 3 filhos. Os 3 filhos conseguiram vencer na vida, os 3 filhos fizeram faculdade, meu irmão fez também Viçosa, veterinário. Nós 3 conseguimos vencer na vida e ela tem o maior orgulho disso. Então, nós buscamos sair da zona de conforto, né? E hoje eu sou rica? Não. Eu tenho, saio esbanjando? Não. Mas eu tenho uma vida confortável, eu tenho a possibilidade de comprar uma roupa, um sapato, que eu não tinha, né? Que a gente tinha essa dificuldade, às vezes até mesmo a dificuldade de alimentação. Eu passei por muita dificuldade quando eu morava sozinha em Lavras. E é isso, né? Então, tudo crescimento e tudo o movimento do corpo é para poder gera essa desgaste, toma sua energia, às vezes abala o seu psicológico, mas pense que tudo isso é por um bem maior, tá? Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar. E para a gente iniciar agora nossa disciplina de tecnologia de alimentos, quero transmitir, quero compartilhar com vocês o que eu tenho de conhecimento, eu quero aprender junto com vocês também. Então, eu quero pedir que vocês interajam bastante durante as aulas, porque eu gosto de perguntas. As perguntas, vocês já me conhecem, né? Elas trazem
elas trazem uma dinâmica maior e uma inquietação também, porque vocês vão perguntar às vezes coisas que eu não sei, que eu vou ter que estudar mais para descobrir junto com vocês as respostas, né? Então, vamos falar sobre esse assunto, que é tecnologia de alimentos, que é uma delícia. E aí eu quero perguntar para vocês qual que é a expectativa. Quando vocês viram lá tecnologia de alimentos na grade, né? O que vocês pensaram? O que veio à mente? O que vocês têm de expectativa dessa disciplina? Ah, vou aprender sobre isso. Bom, eu acredito que seja conhecer realmente os alimentos que a gente, né, usa, né? Porque a gente tem uma questão que é ou matar a fome, né? Ou se alimentar, né? Então, para que a gente se alimente, eu acho que a gente tem que conhecer como esse alimento é produzido, né? Que alimento é primeiro, né? Como ele é produzido, de onde ele vem. Então, eu acho que é isso. Por exemplo, se a gente compra uma couve e a gente não sabe a origem dela, né? Às vezes tá aquela couve grande, bonita, e uma pequenininha lá de lado, mas de repente a pequenininha é a mais saudável, né? Então, acho que a tecnologia, eu acho que seria isso, saber como esse alimento é processado, né? O que vem. Quando a gente vê o processo da salsicha, por exemplo, né? Você compra a salsicha lá e come. Mas quando você vê ela produzida, eu tenho, assim, minha dúvida de que a pessoa continue comendo salsicha. Né? Porque é muito complicado, né? Mas que é gostosa é. É uma delícia, né? Mas fazer o quê, né? Muito bem, Fátima. Muito bem. Então, que bom que você teve essa perspectiva da disciplina. A gente tem que ter o conhecimento, né, das coisas para poder saber indicar, para poder falar sobre. Então, a gente tem essa visão de que tudo que é industrializado é ruim. Não passou isso pela mente de vocês? Alimento industrializado? A professora deve ser contra. Como é que assim ela é nutricionista e vai falar sobre industrialização de alimentos? Tudo que é industrializado é ruim. É isso? Na verdade, nem tudo que é industrializado é ruim, né? Porque nem tudo que tá num pacote é um ultraprocessado. Por exemplo, arroz, feijão não é um ultraprocessado, então não necessariamente é um alimento ruim. Boa. Quem falou, por favor? Não consigo ver. É a Ana, Ana Oi, Ana. Carolina. Ah, associei a voz da pessoa agora. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Ô, Cris, Oi. e também a gente precisa da indústria, né? Porque tem coisas que, tipo assim, seria praticamente impossível a gente consumir sem ter a indústria por trás, processando aquele alimento e tal. É a Carla, não é? Isso. Opa, tô boa. Carla, você conseguiria dar um exemplo disso? Ah, eu acho o arroz mesmo, igual a menina falou, o trigo, não sei. O acesso aos alimentos de uma maneira geral, né? A gente não ia encontrar tudo isso no supermercado assim de uma maneira tão prática, né? Tão fácil. Boa. A questão que a Sim, Carla colocou. e acaba também que, tipo, se não tivesse eles e a gente tivesse que produzir tudo, a nossa alimentação seria bem pobre, né? Porque tem essa questão de solo, essas coisas assim, né? Sim, a gente teria uma diversificação muito pequena, as possibilidades seriam mínimas, né? E iriam depender do que? Da sazonalidade, concorda? Sim. Então, quando a gente fala de alimento industrializado, quando a gente fala de produtos alimentícios ou produtos industrializados, a gente não pode associar isso a uma coisa ruim. A industrialização de alimentos, ela veio, né, para poder agregar, ela veio para poder facilitar a vida das pessoas, para inclusive permitir que a gente deixasse de ser nômade, né, e não tivesse que ficar migrando para as regiões para poder encontrar alimento. Então, a questão da conservação de alimentos,
do domínio de conseguir armazenar aquilo que era excedente da produção, foi isso que proporcionou nós formarmos as comunidades, se instalar, né, de fixar em um local. Porque sem isso, teríamos que continuar sendo nômades, continuar indo atrás da caça, continuar tendo essa alimentação restrita com relação a tipos de produtos. Não é uma coisa muito distante essa questão da alimentação mais restrita. Até quem mora em roça ainda hoje, meus avós moram na roça. Só que eles têm uma cidade que é próxima, então eles têm a cidade de Gouveia, que eles têm como ir lá toda semana buscar aquilo que não é, né, ali da produção deles. Então eles criam galinha, eles criam vaca para tirar o leite, eles criam porcos para poder matar esse porco e ter a carne do porco. Minha avó tem a horta, eles têm um pomar enorme, com laranja, limão, mamão, banana. Só que aquilo que eles não produzem, vamos colocar lá o trigo, que a Carla comentou, o feijão, que meu avô não planta mais, né? Não tem mais condições de cuidar das terras, mas até então ele plantava milho, ele plantava feijão, plantava café. Então, essas coisas que eles não plantam hoje mais, ele tem a possibilidade de conseguir ali no mercado próximo. Ou eles no próprio mercadinho, porque lá na roça, meus avós têm um mercadinho, meu tio que mora com eles, que cuida desse mercadinho, que atende a comunidade. Então, meu tio abastece esse mercadinho das coisas, né, mais básicas, do arroz, do feijão, desse tipo de coisa, para poder atender a comunidade local. Se não existisse isso... Oi? Não entraria também, por exemplo, igual a gente vai no sacolão, aí você tem lá aquela ampla variedade de produtos. Para a gente comer saudável, precisa também dessa indústria, porque olha para você ver, como é que a gente vai plantar a cenoura, o brócolis, a beterraba? Não é isso? Então, isso também é industrialização do alimento, mesmo que minimamente processado. Esses alimentos, eles precisam passar por essa indústria para estar bonitinho lá no sacolão para a gente comprar, não é assim? Exatamente, Esme. Perfeitamente. Então, tem os níveis também de industrialização de alimentos, que é isso que nós vamos chegar. O que a Esme comentou de ter lá a cenoura, o brócolis, mas eu não estou vendo nada processado aqui, tá natural, não assim. Passa por um processamento mínimo que seja. Então, a tecnologia de alimentos, ela está inserida lá no campo. É na forma de colher esses alimentos, tem a tecnologia ali, é na forma de armazenar esses alimentos para o transporte. Esse alimento que chega e vai passar por um cuidado no sacolão antes de ser exposto. Então, que vai retirar ali talos, casca, que vai passar por um processo de lavagem, que vai passar por um processo de empacotamento ou uma embalagem mais primitiva. Tudo isso industrialização, tudo isso é o envolvimento da tecnologia de alimentos. Por que eu vou fazer um processo específico para colheita? Porque eu sei que assim eu vou evitar perder o alimento, que eu vou evitar machucar o produto, ele vai conservar por mais tempo. Hoje, a parte de agricultura está muito desenvolvida, com novos equipamentos para colheita, equipamentos específicos que agilizam todo esse processo, e as embalagens também específicas para transportar alimentos. Então, a gente tem embalagem que é própria para transportar o mamão, que tem lá a estrutura para colocar o mamão direitinho, para não ficar sobrepondo e machucando o mamão. Tomate, né? Tudo isso padronizado para o elemento, para reduzir o máximo possível as perdas na colheita, no transporte, né? O armazenamento, tecnologia de alimentos é muito direcionada para aumentar a vida útil do produto e assim conseguir diversificar, se não me engano foi a Carla que comentou, da variedade, de ter a possibilidade de comer produtos diferentes.
Quando o que a gente imaginaria hoje de ter a possibilidade de consumir alimentos que são específicos de outros locais, de outros continentes. Então, hoje a gente tem possibilidade de consumir alimentos que são da região dos Andes, dos continentes asiáticos, da Ásia, da África. Hoje a gente tem uma variedade, uma possibilidade muito grande dessa diversificação devido à aplicação da tecnologia de alimentos. Então, a gente come uma quinoa, a gente come um amaranto, a gente come um goji-berry, né? Todos esses alimentos que não são produzidos no Brasil, são todos alimentos importados, mas aí o goji-berry é uma fruta. Como que uma fruta de outro continente chega aqui no Brasil para a gente conseguir consumir? É lógico que a gente não consome ele in natura, né? Mas ele já chega aqui na forma de desidratado, na forma de pó, de cápsulas, porque passa por um processo tecnológico, por um tratamento, para poder conseguir fazer o transporte disso e aumentar a vida útil desse produto. Então, a tecnologia de alimentos, ela trouxe diversos benefícios para o ser humano, né? Imagine, então, há pouco tempo atrás, eu não sei se vocês têm contato aí com o pessoal, né, que vive em zonas rurais, que eles tinham que comer aquilo que era produzido no local. Então, era uma alimentação menos diversificada, mais pobre. Meus avós até hoje trazem como consequência esse padrão de alimentação menos diversificado. Eles não gostam muito de comer frutas, é no máximo laranja mesmo. Eles não estão acostumados. Verduras, eles são resistentes, o negócio deles é batata, é macarrão, são as massas, né? Que era aquilo que eles conseguiam antigamente conservar por mais tempo, o angu como guarnição. Então, é uma coisa que eles trazem porque na época deles era assim, né? Então, não tinha esse processo de tecnologia tão aprimorado que fazia com que os produtos chegassem a eles lá, né? Então, é isso. Não podemos falar que a tecnologia de alimentos, que a industrialização de alimentos é vilão, é uma coisa ruim, tá? Porque os pontos positivos são diversos. É lógico que nós vamos ver também a questão dos aditivos alimentares, os ultraprocessados, que a Carla comentou. Não, foi até a Fátima, né, falou sobre a salsicha, que às vezes a gente vai ver lá o processo de produção da salsicha e nem vai querer comer mais, porque utiliza ali uma grande quantidade de aditivos alimentares, uma grande quantidade de gordura saturada. Então, isso a gente vai entender também. É lógico que a indústria, ela quer vender, ela vai desenvolver produtos que são palatáveis, são atrativos, e as pessoas vão comprar cada vez mais, porque é um produto que ele sensorialmente falando, ele é muito atrativo. A Fátima falou da salsicha e eu ainda falei, mas é gostoso, né? É gostoso, é um produto muito saboroso, né? Um produto que tem a parte de defumação, tem a parte de sal, de gordura, de emulsão, tudo isso faz com que ele seja um produto muito saboroso. Então, o que a gente vai aprender aqui nessa disciplina é isso. Esses processos que são aplicados, a importância desses processos, né? O objetivo disso, quais são os principais métodos de conservação de alimentos e direcionados para os grupos específicos. Então, armazenamento de farináceos, armazenamento de leite e derivados, conservação desses produtos. Então, nós vamos ver tudo isso nessa disciplina de tecnologia de alimentos, tá? Então, o conceito de tecnologia é a aplicação de métodos e da técnica para o preparo, armazenamento, processamento, controle, embalagem, distribuição e utilização dos alimentos. Então, pode perceber que isso vai lá desde o plantio
essa tecnologia de alimentos está inserida, ao processo de desenvolvimento, preparo do produto. As embalagens também envolvem tecnologia de alimentos, não é à toa que nós temos diferentes tipos de embalagem para os específicos tipos de alimentos, nós vamos estudar algumas delas. E também tem a tecnologia no processo, inclusive, de distribuição de alimento. Por exemplo, aquele alimento que precisa de uma cadeia fria, aquele alimento que ele é produzido, tem que ser mantido e distribuído sobre refrigeração, né? Então, envolve a parte de tecnologia de alimentos também. Então, aqui, a tecnologia, o processamento dos alimentos está envolvido desde lá, né, na colheita, a matéria-prima. Então, a gente tem a matéria-prima bruta, que vai passar por qualquer tipo de processo. Se ela passou por um processo de seleção, de lavagem, tudo isso já são fases de industrialização, tá? Então, são fases que vão tornar isso, eles vão deixar de ser produtos brutos in natura e vão passar a ser produtos industrializados ou produtos alimentícios, que a gente chama também, tá? Então, vem aí matéria-prima, processo, elaboração, a conservação do alimento, que está relacionado, não é uma coisa distinta do armazenamento também, né? O armazenamento está relacionado com a vida útil do produto, com a conservação, e até aí o final do consumo do alimento. O que a gente vai ver é que quanto mais dificuldade a gente tiver de reconhecer o produto, de saber o que está contido ali naquele alimento, o exemplo da salsicha que a Fátima falou, eu não sei do que a salsicha é feita. Eu olho para ela e não consigo reconhecer nenhuma matéria-prima. Essa é a questão que a gente vai discutir também. Então, aí existe um grande processamento, existe um ultraprocessamento, como a Carla comentou. Aí sim, a gente já tem que ter um olhar com mais cuidado, porque eu não consigo nem reconhecer os ingredientes que estão ali, ou seja, passou por uma modificação muito grande na indústria. Então, os objetivos da tecnologia de alimentos são garantir o abastecimento de alimentos saudáveis, nutritivos, que foi o que a Carla comentou, de ter uma variedade, de ter a possibilidade de comer, né, alimentos diferentes. A SME também, né, falou sobre isso. Preservar os alimentos, então aumentar a vida útil dos produtos diferentes, diversificar a matéria-prima. Quando eu falo diversificar a matéria-prima, a tecnologia de alimentos, ela está também, então, na questão desculpa, gente, de desenvolver novas variedades. Então, uma variedade diferente de feijão, uma variedade de tomate, uma de melancia. Então, uma variedade de melancia que não tenha semente, por exemplo. Isso veio de cruzamentos de variedades específicas de melancia. Então, também tem aplicação isso aí da tecnologia, da engenharia de alimentos, né? Obter o alimento de aproveitamento de recursos nutritivos existentes na terra e buscar por outros. Inclusive também de aproveitamento de resíduos industriais. Hoje nós temos diversos produtos que são elaborados a partir do soro do leite. O soro do leite, que até pouco tempo atrás era descartado em mananciais, contaminando, poluindo os mananciais. Então, hoje, diversos produtos são elaborados a partir desse soro de leite, que é rico em proteínas. Então, um bom uso, um bom aproveitamento, né, do que era resíduo alimentar, fazer chegar ao consumidor alimentos que sejam seguros. Então, segurança alimentar também. Para atingir essa meta, é necessário que os alimentos sejam produzidos com qualidade, higiene e limpeza, ou seja, desde lá do
plantio do alimento. Então, desde o plantio tem a tecnologia envolvida. E qual a importância da tecnologia de alimentos na nossa vida? Gigantesca, porque nós dependemos de alimentos para viver, nós dependemos de alimento para crescer, desenvolver, envelhecer. Nós, né, vocês nutricionistas que já estão aí no quarto, quinto, sexto período, já sabem da importância de uma alimentação com qualidade. Mas independente de qualquer coisa, a questão da alimentação, ela é indispensável, né? Não sobrevivemos sem a glicose, sem o alimento para gerar energia no nosso organismo. Então, temos uma estimativa aí que aproximadamente aos 65 anos já vamos ter ingeridos uma média de 50 toneladas de alimentos. Uma média de 70 mil refeições ao longo, né, dos dias, dos anos das nossas vidas, até chegar a 65 anos. Então, isso mostra a importância da tecnologia de alimentos na nossa vida. E aí vem a questão do Brasil ser um grande produtor, né, a parte de agricultura, de produção de alimentos aqui é muito grande. Então, o Brasil está entre os maiores produtores de alimentos da parte de agricultura do mundo. Inclusive, agora, durante a pandemia, houve um aumento também disso, né? Então, o problema é, produzimos, mas também perdemos muito do que é produzido. Quase que 50% do que é produzido é perdido, é desperdiçado no processo de transporte dos alimentos do campo para o local de industrialização, durante a distribuição, né, na venda e também na casa do consumidor. Então, as perdas, imagino que praticamente quase que 50%, né, mais de 40% aqui no caso hoje já, as novas estatísticas, do que é produzido é desperdiçado. Então, a tecnologia de alimentos também vem trabalhando nisso, tentando melhorar a parte de equipamentos, de embalagens, para reduzir cada vez mais essas perdas, tá? Alguém ia perguntar alguma coisa? Não? Podemos continuar? Eu só queria falar uma coisa. Na minha infância, a gente era também muito pobre, uma região muito pobre. Então, o pessoal que fazia queijo, né? Aquele soro, eles distribuíam. Né? Então, todos os dias havia um lugar lá na vendinha, onde na parte da manhã era distribuído, né, o soro, né? Porque muita gente não tinha condição de comprar o leite, né? Ou então usava-se o leite de cabra, que era mais caro ainda, né? Mas esses soros as pessoas faziam, né? Sopa, punham na sopa, faziam alguma coisa com ele, mingau, né? E que era rico, né? Que era nutritivo, né, Fátima? O que a gente chama de conhecimento empírico. Na roça lá dos meus avós, minha avó fazia queijo também, né? E esse soro eles usavam para alimentar os porcos, porque eles criavam porcos para, né, para ter a carne lá do coisa. Então, eles misturavam esse soro com abóbora, com as coisas que tinham lá, né, de lavagem, a gente chama de lavagem, e para dar para os porcos, né, para alimentação. Então, assim, na roça acabava utilizando, mas na indústria isso inicialmente era descartado, era jogado fora. Até que veio a nutrição, vieram os estudos, a ciência dos alimentos, fazendo as análises, a parte de bromatologia, que vocês já devem ter tido a disciplina. Então, aí veio toda essa parte que mostrou, que comprovou que aquilo ali era rico, era nutritivo, era alimento ainda. E aí, associado com a tecnologia de alimentos, foram desenvolvendo processos para conseguir
desidratar, conseguir retirar a proteína ali do soro, que são as proteínas solúveis que ficam no soro do leite, né? Então, a lactoalbumina, né, por exemplo. Então, são proteínas ricas, com alto valor biológico, que estão ali e estavam sendo descartadas, né, jogadas fora, nos mananciais, estimulando o crescimento de bactérias proteolíticas, né, de bactérias que contaminavam os mananciais, tá? Então, isso não é uma coisa muito antiga, tá? Até pouco tempo atrás acontecia esse descarte aí do soro. E aí, onde que esse soro hoje é utilizado? Vocês, na indústria de alimentos, vocês sabem me dizer? Qual que é a aplicação do soro? Ah, já vi um monte de alimento que vem escrito lá no rótulo, lá, ó, proteína do soro do leite. Quem falou que eu não consegui reconhecer? Anderson. Tudo bem, Anderson? Já. É isso mesmo. Muito bem, Anderson. Isso aí mostra que você tem o hábito de ler o rótulo dos alimentos. Vocês precisam de ter esse hábito. Todos nós, né, temos que ter esse hábito de ler o rótulo para saber o que tem ali no alimento. Então, é muito utilizado a proteína do soro do leite para enriquecer alimentos. A ricota é produzida a partir da proteína do soro do leite. Uma coisa que é muito utilizada pelo pessoal da academia, vocês sabem o que é? São proteínas do soro. Whey protein. Whey são as proteínas do soro do leite. Olha aí, né? Então, é muita coisa que é aplicado o soro do leite, tá? Então, os fatores que contribuíram para o desenvolvimento da tecnologia de alimentos foram elevação da taxa de natalidade, então aumento do número, a povoação, né, número de pessoas no mundo, então para poder alimentar também, aumento da produção de alimentos, começou a haver muito excedente, né, influência social trabalhista, então as pessoas começaram a surgir indústrias, a parte da parte bélica mesmo também, com as guerras, tudo isso, então as pessoas precisaram ir para cidades para poder trabalhar nas indústrias e com isso foi diminuindo o número de pessoas nos campos produzindo, sendo assim, foi necessário ter desenvolver uma maior ser mais efetivo também na produção, né, desses alimentos. Modernos conhecimentos gerais, concorrência comercial, todos esses são os motivos que impulsionaram o desenvolvimento da tecnologia de alimentos, tá? Esses processos, hoje a gente acha que está no horário do intervalinho. Deixa eu ver aqui. Antes da gente começar outro assunto, vamos dar uma paradinha aqui agora e a gente volta 10. A gente volta 10 para as 10, às 9h50, pode ser? Fechou. Pode ser, tranquilo. Então, vamos descansar um tiquinho, tomar uma aguinha, levantar um pouquinho da cadeira para dar uma esticada. Vamos lá. Vou deixar aberto aqui, se precisar de alguma coisa, é só fechar a câmera. Mas eu vou continuar conectada, viu? Beijos.